Olá, queridos, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de estudo da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Jefferson e estamos aqui com o propósito de estudar o livro de Daniel capítulo por capítulo e já estamos no capítulo 9, parte 2. Esse vídeo é a parte 2 do capítulo 9 do livro de Daniel. Portanto, se você perdeu a primeira parte, procure aí no canal, assista para você ficar atualizado em relação àquilo que vamos falar em seguida. Bom, antes de entrar diretamente no texto, eu quero fazer um agradecimento aqui, que eu venho já tentando fazer já alguns vídeos atrás, mas que acabo esquecendo quando começo a gravar. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês que acompanham este canal, todos os que se inscreveram no canal, e eu quero mostrar para você que nós alcançamos uma marca extraordinária para um canal de estudo da palavra, não é? Nós alcançamos a marca de 6.635 inscritos. Nós temos 85 vídeos no nosso canal e já quase 6.700 inscritos. Eu lembro quando o canal não é muito antigo, o canal de certa forma até que já existe há um certo tempo, mas os vídeos eram todos privados. E nós abrimos o canal para o público não tem muito tempo. E eu lembro quando nós alcançamos a primeira marca de 100 inscritos, realmente foi uma festa tremenda, fiz uma festa aqui tremenda com a minha família, e quando nós alcançamos a marca de 1.000 inscritos foi outra festa, e hoje, portanto, eu quero louvar a Deus e compartilhar com você esta grande conquista desses 6.635 inscritos no nosso canal. Então, Deus te abençoe, continue divulgando. Se for o caso, copie o link dos vídeos, mande para os seus parentes, para os seus amigos, compartilhe com quem você ama, com pessoas que você gostaria que conhecesse um pouco melhor a palavra de Deus, tá bom? Então nós vamos agora entrar diretamente no texto para nós darmos sequência então no estudo do capítulo 9 do livro de Daniel. Bom, nós estudamos no vídeo de número 1 até o versículo 23, não é? E nós vamos agora continuar a partir do verso 24, analisando especificamente as 70 semanas, para nós entendermos aqui que profecia é essa e do que ela fala, tá bom? Então vamos ao texto bíblico rapidamente. Verso 24 diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, e as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, a primeira coisa que fazemos é respeitar o texto, ok? Então o texto divide o cumprimento das 70 semanas em 3 etapas. 2 etapas anterior ao Messias e 1 etapa após o Messias. Tá? Isso é o próprio texto, não precisa interpretar, basta ler. O texto divide o cumprimento das semanas em 3 etapas. Então, acompanhe comigo o verso 24, sabe e entende, verso 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então nós temos 2 etapas cumpridas já anteriores ao Messias. As primeiras 7 semanas e depois 62 semanas, dando um total de 69 semanas. Alguns especialistas consideram que essa subdivisão entre 7 semanas e 62 semanas tem a ver primeiramente com o período inicial da restauração da cidade, a restauração do santuário, a restauração do altar, no livro de Esdras, depois a restauração dos muros, no livro de Neemias, e por fim a reconstrução do templo, que levou um tempo um pouco maior, mas que dentro desse período aí das primeiras 7 semanas, essas 7 semanas seria 7 vezes 7, 49, eu já vou explicar por que 7 semanas aqui equivalem a 49 anos, tá?
Mas rapidamente agora, só para eu concluir esse raciocínio, nesses primeiros 49 anos, eu estou explicando para você como que alguns especialistas, teólogos, explicam essa subdivisão, 7 semanas, depois 62 semanas. Ok? Dentro desse período aí de mais ou menos 49 anos, que seriam as primeiras 7 semanas, nós temos a chegada do povo, a ordem, né, do rei Ciro para que o povo voltasse. Nós temos a chegada do povo através de Zorobabel, né, Neemias, Esdras e Zorobabel, Zorobabel sendo o líder deste grupo que voltou primeiramente. Nós temos a restauração do altar sob a liderança de Esdras. Tudo isso você pode ler nos livros que eu estou citando. Eu não vou aos detalhes porque o vídeo ficaria muito longo. Depois nós temos a restauração dos muros sob a liderança de Neemias. E após a restauração do altar e dos muros, então nós temos um processo em que foram necessárias profecias, intervenções de Deus para que o templo fosse então reconstruído. Então nós temos os livros, por exemplo, de Ageu e o livro de Zacarias, que foram profetas levantados por Deus durante esse período para estimular o povo a reconstruir o templo. Porque o que aconteceu é que, uma vez que o altar foi restaurado e os muros reerguidos, o que aconteceu? As pessoas começaram então a se sentir seguras e começaram então a descansar, cada uma a voltar para as suas atividades e reconstruir suas casas, porque a cidade foi parcialmente destruída, não apenas os muros, mas muita coisa destruída na cidade. Os muros, o templo e muitas casas, né? Então as pessoas agora estavam ocupadas reconstruindo suas casas, cuidando de suas vidas, uma vez que o altar já tinha sido rededicado ao Senhor e os muros haviam sido reconstruídos. Então o que Deus faz? Deus levanta Ageu e levanta Zacarias para começar a cobrar do povo. Olha, enquanto vocês habitam em boas casas, enquanto vocês habitam em conforto, a minha casa está destruída. E Deus então começa a pressionar o povo através de palavras de exortação a Zorobabel e ao povo de Judá, né? Sempre bom lembrar que estamos falando da tribo de Judá que voltou do cativeiro babilônico, para que eles então reconstruíssem o templo. Então, esse período agora de reconstrução do templo e todo o processo agora de fechamento do cânon estaria dentro da segunda etapa, que seriam as 62 semanas. Porque dentro desse período nós teríamos todo o processo de reconstrução do templo, nós teríamos todo o processo de fechamento do cânon, sob a liderança de Esdras e Neemias, e nós teríamos, portanto, uma vez fechado o cânon, nós teríamos o período chamado interbíblico, que é quando o cânon encerra. Portanto, há uma pausa no processo de inspiração do texto sagrado, e desse período nós temos uma história linda, embora não inspirada, mas uma história muito linda envolvendo os Macabeus, e que você pode procurar nos livros e ler a história dos Macabeus, a revolta dos Macabeus, uma guerra que houve no Velho Testamento, nesse período, não no Velho Testamento, nesse período chamado interbíblico, quando então os Macabeus se levantam, se revoltam contra o domínio de Antíoco Epifanes, e então eles rededicam o templo, que já estava reconstruído, que havia sido profanado por Antíoco Epifanes, e então as coisas voltam à normalidade em Israel. Quando Jesus nasceu, por exemplo, o templo já havia sido ampliado por Herodes, não é? E Jesus nasceu naquele período ali. Esse templo que aparece ali nos evangelhos é o templo que foi reconstruído por Zorobabel e ampliado por Herodes, ok? Portanto, Israel teve até a data de hoje 2 templos apenas. O templo construído por Salomão, o original, o templo reconstruído por Zorobabel e ampliado por Herodes, e terá um terceiro templo, que será o templo reconstruído durante o período da grande tribulação, que é a 70ª semana de Daniel. Esse é o terceiro templo tão profetizado e que nós sabemos que um dia será reerguido, reconstruído para o cumprimento das profecias. Muito bem. Como entender a profecia das 70 semanas? Eu vou voltar com você aqui no texto e eu quero abrir o dicionário para mostrar para você
uma palavra hebraica que está aqui traduzida por semana e que, se nós não recorrermos a ela, nós não conseguimos entender a dimensão total desta palavra, o que ela significa, para nós chegarmos à soma total dessas semanas que Deus profetizou para Israel. Então, no capítulo 9, versículo 24, que é o início desta, digamos assim, desta revelação extraordinária, nós temos o texto dizendo: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Muito bem, você já conhece o dicionário bíblico que eu uso, eu abro ele aqui do lado, que eu gosto de fazer tudo ao vivo, para você poder acompanhar, e você vê que não há realmente razão para você não entender o que o texto está dizendo, o que para mim é realmente muito importante. Então vamos lá. Eu quero mostrar para você deixa eu abrir aqui, ok? No dicionário Strong, de grego e de hebraico e aramaico, nós temos aqui do lado direito o texto em inglês, né? 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish the transgression, blá, 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 blá. Não preciso ler ele todo em inglês. O que eu quero mostrar para você é que o que a palavra semana significa no hebraico. Então, se eu clicar do lado direito aqui, onde está escrito 70 weeks, eu clico na palavra weeks, então ela teria que abrir aqui, cadê ela? Ok, aqui está. Muito bem, eu clico na palavra weeks, abre o dicionário aqui de hebraico, o Strong, e a palavra aparece como sabua ou shabuan. Você pode ver aí na parte de baixo aí da letra H, número 7620. Esse é o número da palavra no dicionário Strong. Portanto, a palavra é shabua, né? E significa properly passive participle. O significado dela aqui embaixo, ela significa week, semana, né? Ou 7. Portanto, ela é traduzida 19 vezes como semana e uma vez como 7. Tá? Lá no rodapé aqui embaixo, se você ver onde está escrito Search for H7620, logo abaixo aqui nessa mesma telinha, se eu clicar aqui, eu não vou fazer isso porque alongaria muito, vai abrir todos os textos no Velho Testamento onde aparece a palavra Shabua. Muito bem, então basicamente o que acontece? No número 1 aqui, abaixo do vídeo, vou subir um pouquinho para você acompanhar, número 1 diz assim, 7 ou 7, período de 7 dias ou anos. Aqui está o grande segredo, tá? Você está acompanhando aqui, period of 7 days or years, tá? Heptad week, muito bem. O que o texto está dizendo basicamente, letra A, período de 7 dias ou período de 7 dias, vírgula, uma semana. Número 1, festa das semanas e por aí vai. Muito bem. O que basicamente esta palavra significa no original hebraico? O que essa palavra significa, afinal de contas? Esta palavra significa 7 dias ou 7 anos, porque basicamente a palavra Shabua, se formos traduzi-la ao pé da letra, ela seria 7, tá? 7 períodos X de dias de 24 horas ou 7 períodos de anos, ok? Portanto, quando o texto diz 7 semanas, vamos voltar ao texto, tá? Quando o texto diz 7 semanas, aqui na tela, 7 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a sua santa cidade, esse texto pode ser lido literalmente assim, 7 semanas de dias ou 7 semanas de anos. Muito bem. Nós sabemos que o texto aqui se refere a 7 semanas de anos, porque não há cumprimento histórico desta profecia em 7 semanas de dias. Sendo assim, se
se uma semana de dias são 7 dias, uma semana de anos são 7 anos. Entendeu o raciocínio? Porque a palavra Shabua significa 7. 7. Portanto, se uma Shabua pode ser 7 dias ou 7 anos, nós então optamos, o texto, não, na verdade a expressão está até errada, não é que optamos, é que o texto está se referindo especificamente a 70 vezes 7 anos, o que daria um total de 490 anos. Portanto, esta profecia das 70 semanas de Daniel é uma profecia que terá que se cumprir dentro de um período de 490 anos na sua totalidade. Muito bem. Entender isso não é tão complicado. Eu poderia, por exemplo, mostrar para você, um dos textos, né, que corroboram com esta interpretação, vamos dizer assim, seria Levíticos 25:8, por exemplo, que diz, deixa eu colocar para você aqui, que diz: também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Vamos ler de novo. Também contarás 7 semanas de anos, ok? 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos serão 49 anos. Muito bem, se eu fosse lá no texto agora, que não tem necessidade, você pode fazer isso em casa, e clicar na palavra semana, lá em Levítico 25, a palavra que vai aparecer é rigorosamente a mesma, Shabua. Portanto, a mesma palavra usada por Daniel. Ou seja, a Bíblia está me dizendo que além de uma semana de dias, como nós conhecemos na nossa cultura, Israel tinha também a semana de anos. Tá? Então o texto fala de 70 Shabua, ou 70 semanas, portanto o texto está se referindo a 70 vezes 7 anos, 490 anos. Muito bem, uma vez estabelecido isto, que isto aí é tranquilo, o entendimento disto é aceito por todos, o que acontece? Nós precisamos entender agora a razão do porquê a Bíblia divide o cumprimento dessas semanas em 3 etapas. Muito bem, então vamos raciocinar agora. O primeiro texto, de novo, na tela, versículo 24. Então, a primeira etapa, 70 semanas estão determinadas, né? E no versículo 25 diz: saiba, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, 7 semanas e 62 semanas. Muito bem, nós sabemos que 7 semanas são 49 anos, né? 7 semanas, 7 vezes 7, 49. Portanto, 49 anos. Sendo assim, nós pegamos 490 anos, que é o total, né? Menos uma semana, que é 7 dias, nós ficamos com 483. Tá? Então, nós temos do período da saída da ordem para restaurar Jerusalém até o momento em que o Messias é crucificado, nós temos 483 anos, ok? Restando apenas uma semana. Só que lembre-se que é o próprio texto que subdivide o cumprimento dessas semanas em 3 etapas. 7 semanas, portanto 49 anos, o restante das outras 62 semanas para formar 483 até o momento em que o Messias morre, e portanto fica faltando uma semana, que são 7 anos. Tá? Essa uma semana que falta, ainda falta, como que eu sei que ela ainda falta? Pastor, como é que eu sei que essa última semana não se cumpriu, por exemplo, logo depois da morte do Messias? Como alguns judeus querem sugerir,
por não aceitarem profecias neotestamentárias e por não aceitar que, inclusive, que Jesus tenha sido o Messias, eles têm uma outra explicação para esta questão do que o texto diz, né, que o príncipe será tirado, o Messias e etc., porque a palavra Messias no hebraico significa ungido. Então eles têm uma outra explicação para não ter que dizer que o Messias já veio realmente. Ok? Mas isso é uma outra história que eu não vou entrar agora. O que interessa aqui agora é explicar para você por que esta última semana ainda está faltando. Ok? Ela está faltando por algumas razões. A primeira delas é o que o próprio Senhor Jesus disse quando ele se refere à abominação da desolação. Deixa eu colocar para você aqui de novo na tela, para você poder acompanhar. Em Mateus capítulo 24, deixa eu ir por aqui que fica mais fácil. Mateus capítulo 24, versículo 21, que fala da grande tribulação. Se você voltar um pouco, diz assim, Jesus diz no verso 15, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê que entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa da sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar coisa alguma. Perdão, não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Aí verso 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Muito bem. Como que eu sei com absoluta certeza que essa 70ª semana ainda não se cumpriu, como alguns judeus ortodoxos querem dizer? Porque para alguns judeus e até mesmo cristãos que interpretam algumas dessas profecias como já no passado, querem usar o acontecimento do ano 70, a invasão do general Tito em Jerusalém, para dizer que essa profecia se cumpriu por causa do sofrimento que aconteceu, a destruição da cidade, do templo e etc. Só que veja bem, Jesus é a última palavra de autoridade em relação ao cumprimento bíblico, ponto final, ok? E Jesus diz que esta tribulação, ela será como nunca aconteceu no passado e ela jamais acontecerá igual. Portanto, não pode ser a invasão do general Tito, porque a invasão do general Tito e aquela guerra, incluindo todas as mortes, e inclusive o drama de Massada, que você pode ler a respeito disso, com o massacre dos essênios e etc., realmente a última resistência dos judeus. Muito bonita a história, mas deixa eu te lembrar uma coisa, o massacre dos judeus na Segunda Guerra Mundial foi muito pior. Se o massacre dos judeus na Segunda Guerra Mundial por Hitler foi pior do que a invasão do general Tito a Jerusalém no ano 70, então esta invasão não pode cumprir esta profecia, porque Jesus disse que esta grande tribulação, ela será como nunca houve no passado e jamais haverá outra igual no futuro. Então, se a do general Tito cumprisse isso aqui, a palavra de Jesus cairia por terra, porque o sofrimento dos judeus na Segunda Guerra Mundial foi muito pior. Muito pior. Portanto, a grande tribulação tem que ser pior do que os judeus viveram no ano 70, sob a invasão do general Tito, e tem que ser pior do que o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial com a perseguição de Hitler, com todas aquelas atrocidades dos campos de concentração, das câmaras de gás e tudo aquilo que nós já sabemos e que lemos, a história registra tudo isso, ok? Então essa é a primeira prova cabal de que a 70ª semana de Daniel ainda não aconteceu. Segunda prova, essa devastadora, ok? É que Deus revelou a Daniel que o homem do pecado,
tanto a Daniel como a Paulo, inclusive a Paulo com muito mais clareza e muito mais detalhe. Eu quero até ir com você no texto, porque a melhor coisa é falar e mostrar, não é verdade? Então, 2 Tessalonicenses capítulo 2, deixa eu colocar na tela para você. 2 Tessalonicenses capítulo 2, diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos demovais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, ok? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que, olha bem, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Muito bem. Essa é incontestável. A invasão do general Tito em Jerusalém no ano 70 não pode cumprir esta profecia, porque Tito não se assentou no templo querendo ser Deus. Ponto final. O general Tito não invadiu Jerusalém para ser adorado. O general Tito destruiu o templo. Então, na 70ª semana de Daniel, para que seja a 70ª semana, o cumprimento dessa 70ª semana de Daniel, nós precisamos de uma tribulação como nunca houve na história, tem que ser maior do que o ano 70 e tem que ser maior do que na Segunda Guerra Mundial. E nós precisamos de um indivíduo que entre em Jerusalém e que encontre um templo lá construído para se assentar no templo, dizendo ser Deus, ou pedindo adoração como se fosse Deus. Tá? Essa é uma explicação que eu vou dar depois, que eu quero voltar a falar com você. Eu tenho aí vídeos falando sobre o anticristo, mas eu quero gravar em forma de estudo, com esta calma que nós fazemos nesse vídeo, falando sobre o anticristo, para você entender por que hoje eu, particularmente, tenho uma grande convicção de que o anticristo virá do Islã. Tá? Mas o importante é entender isto, que essa 70ª semana ela não pode ter se cumprido. O único fato na história que poderia ser um candidato ao cumprimento seria a invasão do ano 70. Por quê? Porque o templo ainda estava em pé. Depois disso, nós temos que dispensar qualquer possibilidade, porque não havia mais templo. E tem que ter um templo de pé para que o anticristo se assente lá, querendo ser Deus ou ser adorado como Deus. Muito bem. Sendo a invasão do ano 70 a única candidata a isso, nós podemos claramente mostrar que não tem a menor condição da 70ª semana ter se cumprido durante a invasão do ano 70, por essas razões que acabei de dar, essas duas razões: o fato de Jesus ter anunciado que a abominação da desolação ainda não havia acontecido e que ela aconteceria durante a grande tribulação, e pelo fato de Paulo ter dito, assim também como Daniel também fala numa outra linguagem, de que o anticristo se assentará no templo e ele procurará adoração como Deus, e portanto isso não aconteceu na invasão de Tito no ano 70 em Jerusalém. Ok? Então, para você entender, que às vezes eu fico preocupado de falar muito rápido e tudo, e na minha cabeça as coisas estão muito claras, mas às vezes eu falando rápido demais eu temo às vezes te confundir. Então vamos lá, um resumo para ver se fica ainda mais claro para você. Essa profecia das 70 semanas veio para começar a se cumprir a partir do momento em que saísse a ordem para restaurar Jerusalém. O que aconteceu através do imperador Ciro. Ciro dá a ordem, o povo começa a voltar. Não volta todo mundo de uma vez só, eles começam a voltar. Mas a partir do momento que sai a ordem, então começa a contagem. A partir desta contagem, nós teremos 483 anos, porque são 69 semanas, 7 semanas mais 62, 69 semanas, o que dá 483 anos, que culminaria com a morte do Messias, de acordo com o versículo 25. Muito bem, quando o Messias morreu,
cumpriu-se a 69ª semana. Ponto final. Isso aí não é passivo de discussão, porque o texto afirma isto. Ao cumprir isto, fica restando uma última semana para completar as 70. E é essa 70ª semana que é o grande segredo do tempo do fim. Agora veja bem, vamos voltar ao versículo 24 para nós revermos algo que o texto diz, do qual o qual nós não podemos dispensar, ok? Versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre quem? Estão determinadas sobre o teu povo. Isso é o anjo falando para Daniel. Estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Portanto, as 70 semanas de Daniel formam um período de 490 anos no qual Deus julgaria os pecados de Israel e purificaria a nação de toda essa história pecaminosa, de abominação, toda essa história de abandono da lei, de abandono de Deus, de rejeição do Messias. Deus usa esse período de 490 anos na sua totalidade para trazer purificação, porque Israel não vai deixar de ser Israel. Israel não foi trocado, substituído, como muitos querem dizer, como, por exemplo, os testemunhas de Jeová querem ensinar, e lamentavelmente muitos evangélicos pensam assim. A famosa teologia da substituição, que surgiu lá atrás no quarto século, quando então as pessoas disseram fruto de precipitação, como Israel estava espalhado pelo mundo, o templo destruído. Então o que aconteceu? Surgiu essa teologia, o supersessionismo, a teologia da substituição. Não, de que agora Israel não existe mais, Israel acabou Israel. Agora a igreja é o novo Israel de Deus. E uma conclusão esdrúxula, a Bíblia nunca disse isso, não existe essa afirmação em lugar nenhum das Escrituras, a igreja não substitui Israel, Israel continua sendo o povo de Deus, o povo escolhido, e haverá o momento, na conclusão do tempo, em que Deus fará tudo isso que está aqui, extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Portanto, chegará o momento, na conclusão da 70ª semana, que Israel voltará a ser puro, que Israel voltará a gozar dessas delícias do sacerdócio, porque Israel nunca perdeu o direito de ser, como nação, sacerdote do mundo, sacerdote das outras nações. Israel vai continuar sendo, sempre foi e continuará sendo. Mas haverá um momento que haverá uma restauração completa do povo de Israel, da nação de Israel, do sacerdócio de Israel, e então o mundo voltará a olhar para Israel como uma luz, como um guia, como um exemplo e etc. Nós temos profecias aí incontáveis a respeito do milênio, quando então o centro do mundo voltará a ser Israel e todos prestarão atenção em Israel, porque Israel terá a mensagem que o mundo vai precisar ouvir. Israel é o detentor da mensagem do reino. Quem detém a mensagem do reino não é a igreja, é Israel, porque é lá em Jerusalém que o trono do reino se estabelecerá durante um período de 1000 anos. Muito bem, sendo assim, o que acontece? Nós temos aqui um testemunho fantástico e extraordinário a favor do arrebatamento da igreja. A razão do porquê nós entendemos que a igreja não pode estar aqui durante a grande tribulação é porque essas 70 semanas estão determinadas sobre Israel e sobre Jerusalém. As 70 semanas são para Israel e Jerusalém, para o teu povo e para a tua santa cidade. A igreja não pode estar aqui, porque se a igreja estiver aqui, há um desvio de foco.
E outra coisa, não se esqueça que enquanto que a missão de Israel é lutar contra o Hamas, lutar contra o Hezbollah, lutar contra os árabes, proteger Jerusalém, proteger o território onde será a sede do reino, a função da igreja não é lutar contra a carne e o sangue, disse Paulo, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Sendo assim, a presença da igreja aqui inibe em grande parte essa atividade satânica, porque é a igreja que bloqueia no mundo espiritual boa parte dessas atividades diabólicas. Porque enquanto Israel enfrenta o Hamas e o Hezbollah, a igreja luta nas regiões celestiais contra os principados e as potestades. Portanto, todo aquele distúrbio da grande tribulação, como você lê no livro do Apocalipse, demônios sendo liberados do abismo e uma destruição sem igual, né, uma catástrofe ou catástrofes generalizadas, elas só poderão acontecer por causa da ausência da igreja, porque é a igreja que controla as regiões celestiais, é a igreja que guerreia nas regiões celestiais. E independente da eficiência da igreja, né? Essa igreja que nós conhecemos, limitada, frágil, cheia de defeitos, mas é a igreja do Senhor, e é a Bíblia que diz que a igreja guerreia no mundo espiritual ou nas regiões celestiais. Então, se a igreja estivesse aqui durante a grande tribulação, todo esse desastre registrado na Bíblia Sagrada sequer seria possível. Porque a função da igreja é manter os lugares celestiais bombardeados de oração, de clamor, de intercessão, porque enquanto Israel guerreia contra o Hamas, contra o Hezbollah, contra os radicais muçulmanos, contra todos aqueles que querem invadir e tomar a cidade, enquanto Israel guerreia lá, a igreja protege Israel, bloqueando as regiões celestiais para limitar a atividade de Satanás. Nós não podemos impedir as atividades de Satanás, porque muita coisa está profetizada e precisa acontecer. Mas nós, a igreja, podemos e limitamos, em grande parte, a ação do diabo contra Israel e até mesmo contra o planeta Terra, porque temos esta missão de não guerrear contra a carne e o sangue, mas sim nos lugares celestiais. Bom, eu espero ter ajudado, contribuído bastante aqui no seu entendimento. Eu ainda vou voltar neste assunto quando eu entrar no capítulo 10 e 11, porque tanto o capítulo 10 como o 11 eles estão interligados, né? Um depende do outro. Quando eu entrar no capítulo 10 e 11, eu vou ter que voltar aqui, inclusive para falar sobre essa questão do verso 27, que diz: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, que é a 70ª semana, não é? Que é esta última semana. Então, deixa eu... Ok. Que é esta última semana. Então ele diz: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Assim termina o capítulo 9. Portanto, esta 70ª semana ainda está faltando, e ela começará a contar a partir do momento em que a igreja for levada para as bodas do Cordeiro. A retirada da igreja no arrebatamento é o gatilho que dispara o início da grande tribulação, ok? Com isso, eu não estou dizendo que é a igreja que detém o anticristo. Isso é uma outra história que eu explico depois, tá? Eu não estou dizendo como alguns sugerem, quando Paulo diz, agora sabemos o que o detém. Alguns dizem, não é o Espírito Santo, não é a igreja. Não, eu não creio que seja o Espírito Santo e não creio que seja a igreja. Tá? Eu vejo de uma outra forma, mas eu vou entrar nesse assunto depois, porque senão esse vídeo não terá fim. Ok? Mas é importante saber, a 70ª semana ainda falta. E ela iniciará a partir do momento que a igreja for removida, para que então os lugares celestiais sejam esvaziados, para que toda aquela atividade satânica possa acontecer, o que fará do período da grande tribulação o pior período da história da humanidade, segundo as palavras incontestáveis do nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok? Bom,
Eu espero ter contribuído. Esse assunto é, de fato, um assunto extremamente desafiador. Não é fácil entender esse assunto. Talvez você precise rever esse assunto outras vezes. Eu vou entender perfeitamente se você não tiver entendido 100% o que nós compartilhamos aqui. Faça os seus comentários, dê as suas sugestões. Pode mandar perguntas se você tiver. Eu sempre com prazer procuro responder sempre da melhor maneira possível as perguntas para poder te ajudar no seu crescimento, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nos vemos no vídeo seguinte, quando então eu abrirei o capítulo 10 e vou ver se eu consigo falar capítulo 10 e 11 ao mesmo tempo, talvez em 2 vídeos, nós vamos ver como fica, mas procurarei fazer da melhor maneira possível, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.